Olá, meu amigo cientista, como vai os estudos? Este é o canal Saca Ciência e vamos de limites novamente. Dando continuidade ao estudo de limites, temos aqui um problema em que o problema pede para a gente determinar o valor de m, verificar quem é ele, né, pertencente ao conjunto dos números reais, para que a função, é uma função condicional, né, aquela função que é de uma forma se determinado critério for atendido, é de outra forma se determinado critério for atendido. Ou seja, ela terá essa forma aqui, se x for diferente de 4, não tão visível, mas esse aqui é um diferente, o professor não sabe fazer o sinal de diferente, deixa eu corrigir aqui, né? Diferente de 4, e terá esta forma se x for igual a 4. Né? É uma função condicional, uma função não muito estranha, você vai se deparar muito com funções desta forma em vários ramos do que você for estudar. Essa função, verificar o valor de m para que essa função seja contínua no ponto x igual a 4. Esta é a nossa missão, não tem para onde correr. Né? Vocês lembram das condições para que uma função seja contínua? Se não lembram, é o meu dever relembrá-los, né? Falei certo, produção? Relembrá-los? Acho que é isso. Vamos lá. Primeira condição para que uma função seja contínua é que deve existir a função aplicada no ponto dado. Beleza? Sem muito mistério, partimos para a segunda condição. Para que essa função seja contínua, o limite da função f de x, né? Quando x tende ao ponto dado, deve existir esse limite. E a terceira condição, não menos importante, né? O limite de x tendendo ao ponto dado de f de x deve ser igual à função aplicada ao ponto dado. Ok? Essas são as condições que não podemos fugir da rédea. E partimos então para a resolução. Meu vizinho, não satisfeito, está tentando sabotar a aula de hoje, mas isso não irá nos parar, certo? Ele está pregando lá embaixo alguma coisa, eu estou vendo as batidas dele. Mas prosseguindo. Bom, observe que temos que determinar o valor de m, certo? Então, vamos começar aqui pela primeira condição, né? A primeira condição diz que a função aplicada deve existir a função aplicada ao ponto. Essa é a nossa primeira condição. Né? Então, f aplicada ao ponto 4, a função aplicada no ponto 4. Porém, na nossa condicional aqui, né, não temos para onde fugir, o x vale 4. Se o x vale 4, a nossa função condicional diz o quê? Que a função aplicada, quando x vale 4, ela terá essa característica aqui, 3m. Então, a função aplicada em 4 será 3m. Ok? Vamos para a segunda condição, que é esta aqui. A segunda condição diz o seguinte, que deve existir o limite da função quando x tende ao ponto dado. Então, vamos lá. 2, a segunda condição, diz que deve existir... Opa, professor errou. Manda o condenado apagar. Apagou? Ok. Deve existir o limite de x tendendo ao ponto dado, que é 4, ok? Da função f de x, que é x ao quadrado, mais 6, né? Opa, desculpa, o professor está errando. Produção, lembre de despedir esse professor, por favor. Né? Então, x ao quadrado menos 5x mais 6, esse é o limite. Aplicando o limite, né, temos aqui que o limite de x tendendo a 4 ficará 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. E resolvendo isso, temos que o limite da função x tendendo a 4 de f de x é igual a 2. Se você for executar esta operação aqui, você verá que o resultado é igual a 2. Ok? Então, temos aqui a primeira condição e a segunda condição.
Agora a terceira condição diz o quê? A terceira condição, que é a condição que vai nos salvar desse problema que está assolando a nossa noite, ou o nosso dia, ou você que está estudando pela manhã, diz o seguinte, que o limite de x tendendo ao ponto A, de f de x, deve ser igual à função aplicada ao ponto dado. Quem é nosso limite que descobrimos? Isso implica que o nosso limite da função aplicada é o 2. Deve ser igual. Quanto é que dá a função aplicada ao ponto dado aqui? O valor deu 3m. 3m. Ok? Então, resolvendo este problema, temos aqui a solução. O nosso m, vamos organizar aqui, vai ficar 3m igual a 2, para você que é familiarizado desta forma. Esse cara aqui está multiplicando nesse submundo, está acontecendo uma multiplicação, passa para o outro lado dividindo, então fica 2 dividido por 3. Logo, para que essa nossa função seja contínua em x igual a 4, né, o valor de m deve ser igual a 2/3. Aqui é a solução do nosso problema. Este é o vídeo de hoje. Fique ligado nas próximas aulas, que serão questões bem mais elaboradas sobre limites. E curta o canal, compartilhe e se inscreva. Este é o canal Saque Ciência. Até a próxima aula.